Estamos iniciando mais um programa Encontro Marcado aqui pela sua TV Câmara, canal 4.1. Dando continuidade no nosso programa de entrevistas com os gestores municipais, nós estamos recebendo hoje o prefeito de São Desidério, um dos mais importantes municípios do estado da Bahia, e também um município considerado como um dos maiores produtores de grão do Norte e Nordeste. Mas é também um município que tem muitos problemas graves, inclusive problemas sociais, problemas de violência, como quase todos os municípios pequenos. O prefeito de São Desidério, José Carlos de Carvalho, ele é engenheiro agrônomo, é mestre em fitotecnia e é do ramo do comércio de construção civil e também de agropecuária. Zé Carlos, seja bem-vindo ao nosso programa. Queremos agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço, Modesto. Muito obrigado. Um prazer grande, um prazer enorme estar com você aqui hoje. Zé, a minha primeira pergunta é a seguinte. Como você se sente hoje com essa acolhida do povo de São Desidério, eleito com quase 70% ou 70% do eleitorado na última eleição? E quebrando aí um tabu, né, derrubando aí praticamente um império de mais de 20 anos. Para mim, Modesto, é uma satisfação muito grande, né? Nós tivemos lá exatamente 68,33% do total de votos lá do município, né? Então, o desejo da grande maioria da população por mudança, isso rompendo realmente uma sequência de mandatos de um grupo que governa lá São Desidério há 20 anos realmente. Então, para mim é uma satisfação, uma honra muito grande poder administrar o município, a minha terra, o local onde eu nasci, onde eu tenho um sentimento muito grande por aquele lugar. Esse resultado superou as suas expectativas, Zé? Olha, por tudo que eu andava no município, eu digo para você que não, viu, Modesto? Pode ter sido uma surpresa, talvez para muita gente, mas para mim, que percorri o município praticamente 100% do município, praticamente 100% das casas, né? Então, para mim, não foi nenhuma surpresa, porque eu via em cada pessoa, em cada rosto que eu olhava, eu sentia que o sentimento da pessoa naquele momento ali era um sentimento de mudança e que eles estavam falando realmente a verdade para mim. Então, não foi surpresa e tinha também ao longo da campanha um acompanhamento de pesquisas e a gente sempre tinha acesso a essas pesquisas e já muito próximo da eleição, há uma semana da eleição, há 10 dias mais ou menos da eleição, foi quando teve a última pesquisa e a gente estava já com essa margem aí, muito próximo dessa margem aí de votos. Então, para nós não foi surpresa não, viu, Modesto? Zé, na sua avaliação, qual foi o principal fator que contribuiu para esse resultado? Olha, o primeiro fator, né, se a gente for enumerar assim, alguns fatores, eu diria que o primeiro fator é o desejo hoje do povo de mudança, né? É uma sequência de 20 anos de um mesmo grupo administrando o município. E nesse final dos 20 anos, agora em 2016, completando 20 anos, e nesse final agora, a gestão muito ruim, né, uma péssima gestão, essa última gestão, isso aliado a 20 anos a um desgaste natural, né, de praticamente uma administração só, o desejo de mudança da população e aliado a isso, Modesto, a toda essa situação, vem também o meu nome, que apesar de eu nunca ter participado da política de São Desidério como candidato, sempre comerciante, professor, mas nunca participei de uma eleição concorrendo, né, à eleição. Mas o povo sempre teve esse desejo. A primeira vez que você participou de um evento eletivo, de uma eleição? De uma eleição, sim, a primeira vez, ainda não tinha sido candidato a nada, mas havia sempre, na população de São Desidério, sempre houve o desejo, mesmo eu não participando, mas sempre muita gente me pedia para entrar na política, né? Então, o meu nome sempre foi muito cogitado, eu sempre resisti, nunca quis participar desse processo, até porque muitas das minhas atividades eu nunca quis me envolver diretamente com a política. Mas aí, então, teve esse outro fator, o peso realmente do meu nome e esse desejo da população de me ver administrando o município. Zé,
o fato de você ser comerciante, professor, engenheiro, uma pessoa conhecida, contribuiu nesse resultado? Contribuiu sim, viu, Modesto? Você sabe que a gente nós somos formados por um conjunto de coisas, né? Primeiro vem a nossa formação de pessoa, né? O que você é, a sua pessoa, o seu caráter, a sua honestidade, o seu exemplo, o seu comportamento, né? Essa é a primeira coisa. Depois vem a outra formação, que é a formação acadêmica, realmente o conhecimento, o fato de ser professor da Universidade do Estado da Bahia, da UNEB, colaborou muito também, e principalmente essa questão do sucesso na minha administração, na administração das minhas empresas. Eu comecei meus negócios lá em São Desidério, pequeno, praticamente do nada. Comecei com recursos ainda conquistados na Universidade Federal de Viçosa, onde eu fiz a minha graduação e o meu mestrado. E as minhas lojas, os meus negócios cresceram. Né? Cresceram com planejamento, com organização e, acima de tudo, com muito trabalho. Então, essa observação, logicamente, que o povo vem fazendo ao longo do tempo. Para encerrar essa questão de eleição, eu gostaria de fazer uma seguinte pergunta. Você não tinha experiência nenhuma, vamos dizer assim, de campanha eleitoral. E uma campanha, principalmente de uma prefeitura, é uma campanha que ela requer uma série de conhecimentos e tal. Qual foi o principal problema que você encontrou na sua campanha? Eu acho que o principal problema que nós tivemos na nossa campanha foi o problema financeiro. Uma campanha, Modesta, ela sempre demanda de recursos. O município de São Desidério é o segundo maior município em extensão territorial da Bahia, né? Então, um município muito grande, alguns povoados a 130, 140 quilômetros lá da sede. Tudo, né? Isso, Zé? Tudo isso. Então, para você andar mais de 100 povoados, né? Então vem uma despesa de combustível, de carro. Nós tivemos 52 candidatos a vereadores. Então, nós tivemos essa dificuldade. Tivemos outras dificuldades, porque nós mesmos tivemos que... eu era o candidato, eu era também quem fazia o marketing, quem preocupava com o Facebook, com redes sociais, com tudo, né? E ainda era quem administrava, quem coordenava a campanha. Então, para mim, teve essa dificuldade. Nós não tivemos uma empresa de marketing trabalhando para nós. Né? Você não contratou empresa nenhuma? Empresa nenhuma, nós não tivemos condição financeira para isso. Então, fomos nós mesmos que... E tenho que agradecer muito a algumas pessoas que eu fui identificando dentro do nosso grupo, talentos de algumas pessoas que tinha, e fomos aproveitando ali esses talentos ao longo da campanha. A gente foi observando e vendo quem tinha talento para algumas coisas. Fomos aproveitando esses talentos e, no final das contas, deu certo. Eu acho que o que o povo mais observou, eu acho que o marketing ele é válido no caso de uma campanha, mas ele tira a naturalidade do candidato. Eu acho que muitas vezes a imposição de um marketing deixa o candidato, deixa a campanha muito artificial, e o povo tem sensibilidade a isso, né? Então, nós fizemos uma campanha verdadeira, falamos a verdade o tempo todo, o que estava errado apareceu, o que não estava também apareceu, né? Então, nós fizemos uma campanha natural e verdadeira. O nosso Facebook não tinha nenhuma empresa trabalhando por trás, né? Fomos nós mesmos que fizemos, todo o nosso trabalho foi feito por nós mesmos. Zé, a partir de 1º de janeiro, você vai assumir o comando dos mais importantes municípios do oeste da Bahia. É um município que tem um potencial turístico enorme, um município considerado o maior produtor de grãos do Norte e Nordeste. Você já tem uma avaliação do que você vai pegar pela frente, em termos de problemas que você vai encontrar de início na gestão? Vamos pegar um município com muita arrecadação, apesar dos últimos problemas de crise, né? Então, a arrecadação, assim como em todos os municípios do Brasil, eu diria, uma queda de arrecadação. Alguns municípios até acomodados por ter arrecadação alta. Então, nós vamos pegar um município com uma arrecadação alta, mas com muitos problemas, né? Nós temos lá, em todas as esferas da administração, nós temos os problemas, né? Na saúde, na educação, na segurança, na infraestrutura. O turismo nosso, por exemplo,
está parado, que é um alavancador, que pode gerar emprego, pode gerar renda, pode gerar receita, mas infelizmente o turismo nosso, apesar de todo o potencial turístico que São Desidério tem, o turismo, que é uma fonte de renda para o município, fonte de receita, o turismo nosso está parado. Então nós vamos pegar um município com muitos problemas, problema de estrada, o hospital no dia 1º, a saúde deve estar funcionando no dia 1º de janeiro, com todos os problemas que tem lá hoje. O povo, ele tem, a partir de 1º de janeiro, tem um novo prefeito. Mas a prefeitura é a mesma, então é uma sequência para o povo. Então, a partir de 1º de janeiro, a limpeza tem que estar na rua, os garis devem estar na rua, o hospital tem que estar funcionando, a estrada tem que estar boa, as aulas já iniciam no princípio do mês de março, precisa se reformar todas as escolas. Então, nós temos uma série de problemas, mas os problemas são feitos, mas sempre tem solução, né, Modesto? Basta ter coragem, compromisso e assumir esses problemas que a gente consegue resolver todos, sempre com muita honestidade e muito compromisso. Alguns gestores que nós já entrevistamos aqui no nosso programa, alguns pontuam de início colocar uma auditoria. Você não pensa nisso, né? Depende. Nós temos, eu não diria para você colocar uma auditoria. Nós temos agora, né, iniciada agora no dia 2, no último dia 2, era para iniciar até no dia 2, mas acabou iniciando ontem. A transição, né, a transição de governo, está sendo uma transição pacífica, tranquila. O prefeito nos recebeu muito bem, abriu as portas até de todas as secretarias, já estivemos até informalmente, antes mesmo de começar a transição oficial. Nós já tivemos algumas reuniões lá com os secretários, com o próprio prefeito, para ir se inteirando de como é que está a situação do município, né? Então, nós vamos primeiro fazer essa transição. Durante a transição, são requeridos vários documentos, toda a vida financeira do município, tudo isso é levantado. A vida financeira, de patrimônio, de convênios com o governo federal, com o governo do estado, tudo isso é levantado durante a transição de forma documental, oficial. Então, nós vamos levantar tudo isso e nós temos 6 meses, a partir de janeiro, para fazer a avaliação dessa documentação. Nós não vamos, um convênio que está com problema, se tiver um problema de uma prestação de conta, qualquer problema que vir a ter, a gente, logicamente, vamos ter que estar informando isso ao Ministério Público, até porque é uma obrigação legal, né, de fazer isso. Mas na própria transição, de forma indireta, já é feita essa auditoria. Mas, na medida da necessidade, nós vamos fazer sim, viu, Modesto? Mas não dá para afirmar para vocês sim ou não, porque depende realmente dessa transição. Você já sabe qual será o seu primeiro ato de governo? Olha, nós temos, de início, né, nós temos vários atos, né, nós temos muita coisa a fazer. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer não seria nenhum ato como prefeito, mas um ato de dizer à população, de explicar à população o problema que nós estamos tendo, o problema que está passando o município. A população vai ter que ter uma consciência que o município atravessa um momento de dificuldade, de muitas faltas, de muitas carências, e que nós não teremos, nós teremos que enfrentar essa dificuldade. Vai ser um ano de sacrifício por conta disso, né? Então, nós estaremos levando isso, passando isso para a população e enfrentando, como eu falei anteriormente, problema a problema, cada um. Zé, diante disso que você falou, você pretende implantar um programa de austeridade e economicidade? Mas você vai me responder daqui a pouquinho, depois do nosso comercial. São 3 coisas no mundo, se Deus me desse eu queria. E um cavalo bom de boi, uma fazenda na Bahia. Ter uma mulher carinhosa e gado, pra me carinhar todo dia. Muito obrigado, Três Reclama. De cidadania, TV Câmara é Barreiras numa só sintonia. A história de povo vencedor, que trabalha, que luta, que vence, que sabe mostrar seu valor.
Barreiras, é a vez e a voz da gente. Estamos de volta com o programa Encontro Marcado, falando hoje com o prefeito eleito de São Desidério, Zé Carlos de Carvalho. Zé, como nós havíamos falado, eu havia te perguntado, você pretende, nos primeiros meses, implantar um processo de um projeto, aliás, é um processo mesmo, de austeridade, de economicidade, para o que eles chamam de 100 dias, ou não? Ou você vai deixar que o barco toca para frente? Não, vamos sim, Modesto. A gente hoje, qualquer gestão, não existe gestão nenhuma sem baseada na economia, né? Nós temos que cortar a gastança. Só para você ter um exemplo, São Desidério hoje tem uma despesa de 4.400.000 reais com folha de pagamento, né? Essa é a receita. Talvez são 3 municípios com a mesma população de São Desidério, aqui mesmo na região oeste, que soma essa receita, né? Talvez 3 municípios para somar essa receita, com a mesma população nossa. E nós temos esse gasto hoje somente com folha. Então, isso é folha. Fora mais uma série de coisas, de secretarias, que nós vamos estar fechando lá 4 secretarias, que tem uma despesa muito elevada, tudo isso para conter despesa, reduzir despesa, para a gente poder sobrar dinheiro para realmente investir naquilo que precisa, são muitas coisas que precisa lá em São Desidério, e está se gastando, está se jogando dinheiro fora com coisa realmente desnecessária. Então, nós vamos ter uma folha enxuta, vamos enxugar a máquina em todos os pontos de vista, vamos comprar pelo preço mais barato, licitação eficiente, para poder economizar. Vamos comprar, vamos pagar à vista, tudo isso na tentativa de reduzir custo. Então, você não imagina o quanto que a gente consegue economizar com isso, né? Então, são medidas que a gente vai fazer, não só os 4 meses, não. O mandato todo vai ser dessa forma. Eu acho que uma prefeitura ela tem que ser administrada da mesma forma que se administra uma empresa, ou da mesma forma que você administra a sua casa na economia doméstica. Então, não é porque o dinheiro é público que a gente vai fazer de qualquer modo, de jeito nenhum. Nós vamos ter com o dinheiro público o mesmo compromisso que a gente tem com o nosso particular, né? Você sai, então, da questão política e parte para uma gestão profissionalizada, uma gestão austera, vamos dizer, com transparência, é mais ou menos isso. Isso, transparência total. Já chamei, já até escolhi alguns secretários por conta da transição. A gente já teve que adiantar esse processo, porque os secretários eles participam da equipe de transição. Então, nós, hoje, São Desidério, me parece que tem 12 secretarias, nós estamos reduzindo esse número para 8, e tomando todas essas medidas para a gente poder. E todo o nosso secretariado foi indicado de forma absolutamente técnica, nós não teve nem, às vezes até algumas pessoas ficam chateadas com isso, mas a gente sabe que uma gestão, você tem que fazer isso pensando sempre na população, né? Então, todo o nosso secretariado, todo mundo técnico em cada área, cada um são pessoas que realmente entendem daquela área para fazer realmente o município funcionar. Sem dúvida alguma, isso é louvável, porque, na verdade, se coloca pessoas com perfil político. Você vai fazer, como outros prefeitos que já foram entrevistados aqui, uma gestão com uma equipe de governo totalmente profissionalizada, totalmente técnica. Exatamente, totalmente profissionalizada, totalmente técnica, porque é isso, Modesto, que faz as coisas funcionarem. Se a gente for administrar uma prefeitura, só administrar politicamente, você agrada a alguns, mas você desagrada a grande maioria, porque o serviço público não vai funcionar. A saúde não vai funcionar, a educação não vai funcionar, nada vai funcionar. Alguns estarão muito satisfeitos, mas a maioria não está. Então, o nosso corpo administrativo será um corpo totalmente técnico. Só um exemplo, nós entrevistamos um prefeito aqui, e ele tem esse perfil. Ele rompeu com 70 e poucos % daquela base de apoio que o apoiou na eleição. Ele foi reeleito agora com 86%. Ele ficou com o povo, colocou uma equipe técnica, fez uma excelente gestão
e se reelegeu com 86%. Para você ver, né? Então, eu acho que quando o povo me elegeu, o povo me elegeu acreditando em mim, acreditando no meu perfil de gestor. Então, eu acredito que esse perfil de gestor, na administração das minhas empresas, o povo aprovou. É isso, se o povo aprovou como gestor de empresas, é porque quer esse mesmo perfil de gestor na prefeitura. Agora, só um questionamento, Zé. A questão do funcionalismo é muito complicada, porque normalmente você diz assim, eu vou enxugar a máquina, aí você tira um concursado, por exemplo. Aí ele recorre à justiça, a justiça manda devolver, e fica aquele, você entendeu, como já aconteceu várias vezes. Como é que você pretende administrar isso? Não, concursado nós não vamos demitir nenhum. Né? Você vai cortar contratos. Contratos, isso. Nem sou eu que vou cortar agora. Né? Os contratos encerram todos no dia 31. Simplesmente não vão ser renovados. Não vão ser renovados. Ou será contratada uma quantidade menor. Né? Nós temos lá hoje 900, se não me engano, 938 servidores concursados. E o município, há alguns dias atrás, tinha mais de 2.000 servidores. Né? O prefeito, São Desidério. O prefeito fez algumas demissões agora, depois da eleição, tentando enxugar a máquina, porque ele vai chegar agora em dezembro com 13º terço de férias, com uma folha muito alta. Né? Então, ele fez algumas demissões, mas eu acredito que ainda passa de 1.900 servidores hoje o município. Então, dos 900 e pouco, mais de 1.000 servidores são servidores contratados. Né? Então, é aí onde a gente vai enxugar. Os concursados não. Os concursados por direito, direito adquirido, ele já fez um concurso, é servidor efetivo e a prefeitura precisa deles. Né? Nós, agora, contrataremos somente a necessidade real. Apesar do município de São Desidério ter um grande potencial, a gente sabe disso, potencial turístico, potencial agrícola, econômico, mas ele é um município problemático, inclusive a questão social. Quais são as áreas que você vai dar prioridade inicialmente? Eu tive na zona rural, eu andei 100% das casas da zona rural. A casa que eu não entrei, dos quase 126 povoados. Eu não entrei em alguma casa que a pessoa não estava na hora. Isso com exceção de São Desidério, a sede, que eu tive um problema de saúde na reta final da eleição, eu tive catapora, fiquei 10 dias sem poder sair de casa. Né? Então, isso me atrapalhou um pouco na reta final. E então eu visitei São Desidério, a cidade, e Roda Velha, de cima, né? Eu não consegui visitar todas as casas por conta desse problema de saúde. Mas eu visitei todas as regiões do município. São Desidério tem um problema grande, de uma carência muito grande, Modesto. E esse povo, todo o município acreditou em mim. Mas eu vou dar exemplo de talvez uma das comunidades mais pobres, se não a mais pobre do município nosso, uma comunidade chamada Currais. É uma comunidade pequena. Nessa comunidade foram 120 votos válidos na eleição. Eu tive 116. A minha concorrente teve 4 votos nessa urna. Né? Então, para você ver, eu estou dizendo isso só para você ver o que eu tenho, o que estabelecer como prioridade. Né? Então, assim, quer dizer, a responsabilidade que você tem com esse povo. Com essas pessoas que depositaram toda a confiança em mim. Né? Apesar da carência, da pobreza daquele lugar, mas o dinheiro não fez efeito. Né? 97% das pessoas votaram para mim. E esse povoado está a quase 130 quilômetros da sede. Muita casa de palha, muito problema. Então, ainda existe casa de palha? Ainda existem muitas casas de palha. Município rico desse, casa de palha. Está lá, Modesto, para qualquer um ver. Né? Existe uma outra comunidade, eu coloco como as 2 comunidades mais, onde tem mais. Tem uma comunidade chamada Setais, que tem em torno de 20 casas, e dessas 20 casas, apenas uma em alvenaria de bloco. O resto, todas as casas de enchimento e de palha. Né? E tem uma outra comunidade lá também, com esse mesmo problema. Não só essas 2, não. Essas porque são quase 100% das casas desse jeito. O município tem uma grande extensão territorial, não é isso? Isso, muito grande, né? Muitos povoados, e
muitos nessa situação de pobreza. Agora, esses 2 municípios que eu estou lhe falando, o município de Setais, por exemplo, e outro município chamado José Nobre, eles estão a 30 quilômetros da sede, né? E as casas, todas elas nessa situação. Então, assim, a casa é de palha, você imagina a situação do ser humano que está morando ali dentro. Ali, né? Zé, um dos grandes problemas dos municípios hoje é a questão da segurança. É um clamor. O povo hoje vive apavorado, São Desidério não é diferente. Eu gostaria de saber como é que você vai... e outra coisa, a questão da segurança, ela pertence ao governo do Estado, mas como é que você vai ter essa relação aí para tentar fortalecer a questão da segurança no município? Olha, apesar da gente saber que a segurança é uma responsabilidade do Estado, mas o município não pode apenas dizer isso. Isso é a lei. A gente sabe das dificuldades que os estados estão encontrando. Dificuldade financeira, tem muitos estados que vão ter problema agora de prestação de conta. O Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, são estados que estão com esse problema. A Bahia, por enquanto, está conseguindo pagar pelo menos o funcionalismo em dia. Então, a prefeitura, ou as prefeituras, Modesto, e vai ser o caso nosso lá, a prefeitura tem que ser parceira, né? Nós estabeleceremos parcerias com o governo do Estado e a nossa parte nós faremos, né? Eu estive, inclusive, a semana passada em Salvador e estive lá na Secretaria de Segurança Pública, né? Estive na Secretaria e estive também com a chefia da Polícia Civil, né? E tivemos várias conquistas. Mas temos um plano local, né? Nós vamos à Prefeitura, é uma responsabilidade do Estado o pagamento da polícia, mas existe o que o município pode fazer sim por segurança. São Desidério já foi instituída a Guarda Municipal? Não, ainda não. É uma boa para a questão da segurança, seria? Ajuda muito, apesar da Guarda Municipal ela cuidar do patrimônio público, mas o fato de estar ali, né? Já inibe. Ações. Aí vem monitoramento com câmeras, tem uma série de medidas que a prefeitura pode adotar e que ajuda muito. Apesar do que, Modesto, eu acho que a segurança, além da gente agir na ponta, né, que é o caso da segurança curativa, né, e é um pouco também preventiva a polícia, mas a gente tem que desenvolver vários trabalhos. Lá em São Desidério nós desenvolveremos esse trabalho, que é o trabalho feito pela família, em conjunto com as escolas, igrejas e o poder público. Pelo que eu estou vendo, você tem uma preocupação muito grande em ouvir a sociedade, ouvir o povo, tomar as decisões de acordo com o povo. Você é a favor do orçamento participativo? Sim, nós lá em São Desidério, nós tivemos, o orçamento do ano que vem, de 2017, a gente segue o orçamento... até porque foi elaborado e aprovado pela atual Câmara. E aprovado pela atual Câmara, feito pelo Executivo atual e aprovado pela Câmara de Vereadores. Então, apesar da gente poder fazer algumas alterações, mas não tivemos esse tempo para fazer essa discussão com a população, né? Mas durante a campanha toda, andando no município, percebi, né, que algumas coisas eram feitas e que não era a prioridade daquele lugar. Às vezes tem locais que as pessoas estão precisando de casa popular. E foi construída uma quadra poliesportiva, só um exemplo, né? Então, a participação das pessoas na elaboração do orçamento é fundamental. E a partir de 2017, nós vamos pegar algumas cidades que tem no Brasil, que fez orçamento participativo, ouvindo a população, e nós vamos levar isso lá para São Desidério também. Zé, um dos grandes problemas da sociedade hoje é a questão social. Eu gostaria de saber de você como é que você vai lidar com a questão de apoio ao jovem, ao adolescente, à criança e principalmente ao idoso. Mas você vai responder depois do nosso intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. Vem ver, vem ser, vem fazer, vem se ver na TV da gente. TV Câmara é informação, arte e cidadania. TV Câmara é barreiras numa só sintonia. A história de povo vencedor que trabalha, que luta, que vence, que sabe mostrar seu valor. Vem ver, vem ser.
Queima de Barreiras, é a vez e a voz da gente. De volta com o programa Encontro Marcado, falando hoje com o prefeito eleito de São Desidério, Zé Carlos de Carvalho. Zé, como nós havíamos falado, a questão da social é um problema grave em todos os municípios, pela questão da falta de atenção do poder público com os jovens, adolescentes, crianças e principalmente os idosos. Como é que você vai lidar com essa área tão prioritária? Nós temos algumas políticas, Modesto, inclusive lá em São Desidério existe os centros, né? Mas funcionando de forma precária, né? Então nós temos alguns centros lá, o CAPES, o CREAS, né? O próprio Centro de Convivência do Idoso, que a gente precisa, na verdade, fazer isso funcionar melhor, né? Então nós temos um trabalho no esporte, um trabalho... Inclusive eu tinha a ideia da gente já começar o ano de 2017 com uma concepção de mudança nas escolas, da gente fazer as escolas de tempo integral, que nos municípios onde foram instaladas, deu um resultado muito bom em relação ao controle e combate às drogas, né? Tirando as crianças das ruas e ela ficando em tempo integral na escola. Mas a gente, já em 2017, no início, nós teremos que construir uma escola, porque uma escola lá em São Desidério está condenada e essa escola está para cair, né? E as crianças foram retiradas de lá agora, então nós teremos que construir essa escola em 2017. Não conseguiremos construir numa concepção de escola de tempo integral, mas vai ser uma escola extremamente moderna, uma escola muito grande e tal. Mas nós vamos trabalhar muito na área do esporte, na área da música, na área da arte de modo geral, né? Para poder a gente fazer esse trabalho social, tentando tirar as crianças das drogas. E um tempo na escola, o outro tempo na arte, né? Aí nós temos um programa lá de recuperação da Filarmônica, que em São Desidério existia um trabalho com a Filarmônica há muitos anos. Esse trabalho praticamente acabou. Criação do coral. Então, eu estou conversando sempre com o novo secretário nosso de Cultura, e o nosso trabalho, tanto na cultura, quanto no esporte, quanto na educação, vai ser pensando nesse lado. E o lado do idoso, que é a gente trabalhar esse centro de convivência do idoso, melhorando o centro. O centro hoje, ele funciona de forma bem razoável, né? A gente não tem muito o que falar do centro. Os idosos que estão ali, eles estão sendo bem cuidados. Isso até antes da eleição. Hoje, caiu muito porque, por exemplo, lá são 4 enfermeiras, né? Porque trabalha 24 horas. Hoje só tem uma. Então, você imagina o idoso que está ali. Mas esse é o trabalho para o idoso que está ali. Não existe um trabalho, que são 17 ou 15 idosos que estão nesse centro. Não existe um trabalho com os idosos do município, né? Que é o trabalho que a gente vai estar fazendo. Tem alguns idosos lá que tem uma associação da terceira idade, da melhor idade, que nós estaremos fazendo um trabalho, uma parceria com eles para melhorar a vida do idoso. Zé, você não vai governar sozinho. Você, além de uma equipe que você vai indicar, você vai ter também o legislativo. Como será o seu relacionamento com a Câmara de Vereadores? Olha, nós teremos uma relação de harmonia, são 2 poderes diferentes, né, executivo e legislativo, mas que devem conviver de forma harmoniosa, né? Então, será uma harmonia entre os poderes e um respeito muito grande entre os 2 poderes, né? Na eleição, nós tivemos 8 vereadores, dos 13 eleitos, foram 8 vereadores da nossa coligação, né? Mas a eleição ficou no dia 2 de outubro. Faremos um trabalho de bom relacionamento com todos, inclusive com 5 vereadores que eu acredito que não vão ser contra o povo, né? Então, São Desidério são 9? São Desidério são 13. A partir do próximo mandato, são 11 hoje. Ah, certo. Você fez 5? Nós fizemos 8. 8. 8. Então você tem maioria, né? Temos maioria, mas eu acredito que pela honestidade que nós vamos trabalhar, os vereadores jamais vão ver do Zé Carlos, prefeito,
qualquer projeto superfaturado, qualquer pedido a vereador, nada disso. Nós temos a convicção de que os vereadores trabalham com o prefeito de forma totalmente diferente, transparência total. Zé, você pretende também buscar apoio do governo federal, governo estadual, do seu representante no Legislativo e na Câmara Federal, para canalizar recursos para o município? Você pretende buscar esses apoios? Praticamente é obrigatório isso hoje, viu, Modesto? Nós temos que buscar e existem esses recursos. Né? E a nossa preocupação com isso é tanta que nós estamos criando lá uma central de projetos. Né? Nós temos... eu já selecionei 3 profissionais dentro do quadro de servidores concursados. Não existe hoje na prefeitura isso, né? Então, eu selecionei dentro do quadro 3 profissionais. Nós estaremos criando uma central, que eu estou intitulando de Central de Projetos, que essa equipe ficará o tempo todo trabalhando com projetos, enviando as nossas propostas e os nossos projetos, tanto para o governo do Estado, quanto com o governo federal. Tudo isso hoje, Modesto, é muito técnico, né? O governo hoje não adianta você chegar lá com um deputado. Às vezes isso até tem um efeito, mas o que vale mesmo... Com bons projetos. Viabilidade de implantação. Viabilidade técnica, viabilidade econômica, que seja realmente necessário e que possa ser financiado pelo governo. Então, o que existe hoje é isso, que é o que nós estamos investindo nessa equipe técnica de 3 pessoas para cuidar realmente desses projetos. Zé, o município de São Desidério é um município onde existem muitas empresas, muitos grandes produtores. Qual seria o apoio do município a esses produtores? E já emendando aqui, como você vai trabalhar também a questão de incentivo a novos investimentos? Nós seremos hoje, dos grandes produtores, nós seremos parceiros. Né? A prefeitura será uma grande parceira dos grandes produtores. Estamos torcendo aí para que as chuvas se regularizem, né? Que eu acho que é talvez o principal atraente de investimento, né? Na agricultura. Hoje, muitas pessoas até desanimando, viu, Modesto, da região nossa por conta dessa falta de chuva, apesar de ser isso é uma realidade do Brasil inteiro, né? Mas nós seremos parceiros dos grandes, os grandes produtores, apesar de serem grandes, de terem sua equipe técnica, mas eles precisam da parceria da prefeitura, principalmente no sentido logístico, né, do escoamento de produção, que é uma das dificuldades que eles têm e que a prefeitura, sem dúvida nenhuma, vai ser parceira. E estaremos, na medida do possível, buscando atrair novos investimentos para o município. Para isso, nós vamos fazer um trabalho forte de marketing, de busca, de ir atrás, de incentivo fiscal, se for preciso, para atrair novos investimentos para o município nosso, que ainda tem muita área para ser explorada. O município de São Desidério, talvez na Bahia, é um dos com maior potencial turístico. E você sabe que turismo é uma fonte de renda, uma fonte de receita enorme. Como é que você vai trabalhar a questão para incrementar o turismo no município, já que o município detém esse potencial? Na semana passada que eu estive em Salvador, eu tive inclusive eu tive uma reunião na Baía Tussa, né? E um dos assuntos que me levou lá, além dos eventos, foi também o turismo, né? Não deu tempo, infelizmente, de ir na Secretaria de Turismo, né? Para a gente buscar esses incentivos. São Desidério, ele teve um trabalho, alguns anos atrás, no turismo. E o turismo até que melhorou. Mas hoje, de alguns anos para cá, nós não temos nada no investimento. Eu tive uma reunião com o pessoal do turismo, a agência lá em São Desidério tem uma agência de turismo, com alguns guias turísticos que tem lá. E o pessoal muito desanimado, porque nós temos um parque, tem vários pontos. Nós temos o turismo ecológico, a gente tem o turismo daqueles esportes radicais, no paredão lá do sítio, onde se pratica o rapel, mas tudo isso hoje está parado. Então, é obrigatório, o prefeito ele tem que ter uma visão empreendedora da administração. Então, nós estaremos revitalizando, eu diria assim, o turismo de São Desidério nessa tentativa de atrair investimento para o nosso município. E é por isso, Modesto, que nós estamos com a preocupação
Você falou, nós falamos no início aqui, que São Desidério é um município rico, mas, infelizmente, se você ouve falar de São Desidério lá fora, pela receita, pela produção de algodão, o maior produtor de algodão do Brasil, o maior produtor de grãos do Norte e Nordeste, um dos maiores produtores de grão do Brasil, o maior PIB agrícola do país, né? Se você ouve falar isso tudo de São Desidério, mas quando você chega na cidade de São Desidério... Realmente deixa a desejar. Deixa a desejar. Sem dúvida alguma. Então, nós estaremos melhorando muito a cidade, porque isso também tem um efeito... Até para atrair o turista, né? Porque senão não tem um efeito grande aos olhos do turista. O turista é muito exigente. São Desidério hoje, ele não atende essa necessidade que o turista tem. Zé, o que você pretende deixar de legado nesses 4 anos? Olha, além de todas as obras, de tudo que nós vamos realizar, de construção de casas populares, das obras, da mudança completa, eu diria assim, da cara de São Desidério, da entrada ou de todas as entradas da cidade, das praças, das ruas, nós vamos fazer um projeto totalmente diferente, será um São Desidério novo daqui a 4 anos. Mas esse não vai ser o meu maior legado. O meu maior legado vai ser mostrar para todos que é possível fazer política com honestidade num país onde as pessoas se envergonham dos políticos que têm, infelizmente, viu, Modesto? Qual a mensagem que você deixaria agora para o povo de São Desidério, você como gestor, como o chefe do executivo, a partir do 1º de janeiro? Eu gostaria de deixar uma mensagem de esperança, de confiança, de dizer ao povo que jamais o povo de São Desidério se arrependerá de ter depositado o seu voto em Zé Carlos, né, no dia 2 de outubro, e em meu vice Zé Barbosa, e eu diria até em nossos vereadores. Né? Eu falo aqui por mim e digo ao povo, não percam jamais a esperança. E eu dizia isso para o povo de casa em casa. Apesar da nossa política estar do jeito que está. A política é uma coisa muito boa. Quem está fazendo, né, a saúde, a educação, tudo passa pela política. Mas, infelizmente, muitos políticos transformaram a política nossa no que está hoje aí. Então, é uma mensagem de fé, de esperança, de que pessoas novas, pessoas bem intencionadas, entrarão, como eu entrei, na política para fazer uma política diferente. Então, que o povo nunca perca a esperança de que dias melhores virão. Você tem aí mais 2 minutos, 3 minutos para você fazer aí as suas considerações, falar o que você desejar falar agora. Eu gostaria de agradecer você, Modesto, por esse convite, né, nos dar essa oportunidade de estar falando com muita gente, de estar falando diretamente com o meu querido povo lá de São Desidério, de nos dar essa oportunidade de levar essa mensagem de fé, essa mensagem de esperança, de dizer ao povo que São Desidério viverá 4 anos de prosperidade no que depender do novo gestor, dessa nova gestão. Uma gestão absolutamente técnica, voltada para a melhoria da qualidade do serviço público, voltada para o povo, voltada para o carente, parceira também dos grandes, mas que o nosso foco, a nossa prioridade vai ser o carente, onde a saúde, a educação serão a nossa prioridade principal, né? Então nós queremos, nossa prioridade absoluta, nós queremos levar essa mensagem de que o povo de São Desidério não se envergonhará jamais, muito pelo contrário, o povo terá orgulho de dizer que tem um gestor no município que está à altura dos títulos todos que São Desidério tem, como o título de o maior PIB agrícola do país. Muito obrigado, viu, Modesto? Pois queremos agradecer a sua presença, muito obrigado mesmo pelo aceitar o nosso convite. A gente sente que realmente você está disposto a fazer um grande trabalho. E lhe agradecer e colocar aqui o nosso programa à sua disposição para a gente bater papo aqui mais vezes. Termina aqui o nosso programa, Encontro Marcado. Você assista ao nosso programa todos os dias, às 12 horas e às 9 horas. Esse e outros programas. Também no canal do YouTube você encontra todos os nossos programas. É só acessar. Programa Encontro Marcado com o Modesto. Até o próximo programa.